Ei você, ouvinte do Bate-Papo, como é que você está? Eu estou aqui de Florianópolis, da minha casa, com mais um episódio. O episódio de hoje vai falar sobre o cuidado. Eu tenho uma convidada especial para falar desse assunto, que é a Érica Toledo. O que eu queria mesmo dessa quarentena é que a epidemia inseminasse o mundo e a gente se tornasse um mundo grávido, porque nós não vamos nos tornar melhores sem gestação. Essas são as palavras da jornalista, psicanalista e escritora Érica Toledo, que tenho como convidada hoje no Bate-Papo. Antes de apresentar a Érica e ela falar um pouco desse sonho do mundo grávido, onde ela compara o período que estamos vivendo com um período de gestação, eu vou falar um pouco sobre o cuidado. Cuidado é a ação de cuidar, preservar, guardar, conservar, apoiar, tomar conta. O cuidado implica ajudar os outros, tentar promover o seu bem-estar e evitar que sofram algum mal. Também é possível cuidar de objetos, plantas, animais e tudo que precisa de um cuidado especial para se manter. Nunca foi tão radical a forma como estamos tendo que nos cuidar nesse momento. Com máscaras, lavação de produtos, uso de álcool gel, distanciamento, os cuidados para dar conta da vida, seja por estarmos sobrecarregados ou sem perspectiva, fora o cuidado com a saúde mental e física, para a gente não pirar e nem enferrujar durante esses tempos, que a gente não sabe quanto vai durar. A vida sempre foi um pisar em ovos, mas agora a gente sabe ainda mais a importância de cuidar das nossas escolhas e do mundo como nossa responsabilidade. Não há mais como olhar para o nosso próprio umbigo se quisermos continuar vivendo. Teremos que aprender a olhar para fora e ver a importância do cuidado com tudo que existe. Eu escrevi um livro, O Adeus Preocupação, e eu falo que uma das formas de lidar com as preocupações da vida é cuidar do que te preocupa. Como exemplo, a saúde. Se você se preocupa com a sua saúde, cuida da sua saúde. O relacionamento. Se você se preocupa com o seu relacionamento, cuida do seu relacionamento. Se você se preocupa com os seus filhos, cuida dos seus filhos. E assim vai com tudo que nos preocupa. O dinheiro, o nosso futuro, o mundo. E aí você me pergunta, mas como cuidar do mundo? Como cuidar de algo tão grande? Na minha opinião, todas as formas de contribuição para um mundo melhor são válidas. Dentro de casa, fora de casa, em pensamentos, em ações corretas com você mesmo, com tudo e com todos. Mas para falar desse cuidado que o mundo precisa, foi que eu chamei a Érica Toledo hoje. Ela fala conosco de Belo Horizonte. Ei, Érica! Como você está? Tudo bem, obrigada pelo convite. Nossa, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada e eu fico muito feliz de você ter tirado um tempinho para estar aqui. É um prazer enorme. Muito obrigada. E eu realmente fiquei impressionada outro dia passeando pelo seu Instagram com aquela sua reflexão sobre o mundo grávido e o cuidado que está lá dentro, e é por isso que eu gostaria que você explicasse para a gente um pouco sobre essa sua visão. Olha, Paty, já tinha uns dias assim que eu vinha pensando em falar, em escrever sobre compaixão, mas com a dificuldade de ser ouvida de uma forma religiosa, né? Como se esse sentimento só pudesse vir a partir de alguma experiência de espiritualidade religiosa, e não é de jeito nenhum, né?
Uhum. Aí foi a partir daí que eu comecei a pensar, pera, mas isso não é uma experiência religiosa, isso é uma experiência humana. E é justamente a experiência que garante a sobrevivência humana, porque nenhuma outra espécie da natureza é tão desamparada quanto a espécie humana, né? Qualquer bichinho já nasce e sai andando. A gente precisa de um Aham. colo até 1 ano de idade. Quer dizer, se não fosse a compaixão que um bebê inspira numa mãe, a gente nem sobreviveria. Então, compaixão é um sentimento nosso, né? É um sentimento da nossa espécie, ele está lá, ele existe na Sim. gente, e a gente precisa acordar ele por um caminho meio de dentro mesmo, né, das entranhas, das vísceras, e não da racionalização de um discurso religioso ou político, né? E foi por Certo. isso que eu pensei na comparação com a gravidez, né? Porque a gravidez é esse processo, né? Esse processo que acontece no corpo e que algumas pessoas poderiam dizer que é um processo puramente hormonal, mas ele é um processo também de preparação psíquica e emocional para cuidar. Sim, Então, muito forte. muito intenso, né? Uma grávida sente um sono que é uma coisa de louco, mas aí depois ela vai conseguir entender a urgência do bebê quando ele está com sono. Uma grávida sempre tinha uma fome incomum, mas aí depois ela vai poder ficar atenta à necessidade de alimentação da criança. Ela fica irritada com calor, ela fica irritada com barulho, ela fica irritada com o mundo, para depois ela poder ficar atenta ao desconforto do bebê. Quer dizer, o processo de gravidez é um processo da gente sentir o que o outro sente. É mais do que empatia, né? Porque empatia, você se coloca no lugar Se, do outro. Isso se pode ser feito assim preparar, de né? uma forma racional ou superficial, mas no caso dessa inspiração grávida, ela não é uma questão racional, né? Assim, você sente em você, e aí por isso você fica atento ao outro. Primeiro você fica emocional, primeiro você fica à flor da pele, primeiro você fica suscetível, primeiro você fica frágil, aí você se Sim. identifica com a fragilidade do outro. Aí sim você vai cuidar com o coração. E eu fiquei pensando que a gente tem falado muito que a gente vai se tornar um mundo melhor, que a gente vai se tornar um mundo mais colaborativo, que a gente vai se tornar um mundo mais solidário, mas a gente não vai dormir egoísta e acordar solidário, né? Então, se a gente tiver vontade, esperança de que a pandemia produza alguma coisa na gente, a gente vai ter que Sim. gestar essa mudança. E é a gestação de uma mudança em direção ao cuidado passa por a gente se colocar exposto, sensível, vulnerável, né? Uhum. Eu fico imaginando que a gente passa o dia inteiro, há meses, ouvindo notícia de número, de discurso, de explicação sobre a pandemia, e a gente está lidando com ela dessa forma assim, burocrática, afogada em informação. Isso dá uma indiferença. A gente precisa lidar Sim. com ela com o coração. A gente precisa deixar essa dor doer na gente, porque é isso que convoca a força para fazer a mudança depois. Acho que talvez a palavra assim, a gente se deixar afetar, a gente se expor e a gente se comover. Se comover. É. E a gravidez, por isso essa sua metáfora, a gravidez é um bom exemplo para se comover, porque a gente fica muito sensibilizada. Então, essa sua ideia do mundo grávido, da gente se propor a todo mundo agora, ficar grávido do mundo, eu achei maravilhoso esse pensamento. E E nada como a gravidez para pensar no cuidado, né? Porque eu acho que, eu não sei se foi com você, mas comigo foi assim. Antes de eu ter filhos, a vida era a minha vida, eram os meus interesses, eram as minhas vontades. E eu acho que tudo muda a partir do momento que você tem um filho e você Uhum. sai ali da frente, né? Você não está em primeiro lugar. Então é um excelente aprendizado essa gestação, exatamente para isso, para a gente aprender a cuidar do outro primeiro, antes da gente. É um aprendizado de a gente se inclinar e compreender a experiência de outro ser que não é a nossa, né? E será Sim, que a gente consegue compreender qual que é a experiência de quem está passando pela pandemia num país
africano num campo de refugiado, dentro de um presídio, dentro de uma favela, dentro de um barraco que não é arejado? Será que a gente consegue se inclinar em direção a isso, assim, para a gente pensar nesse cuidado e ser ativo nessa mudança de proposição, de pensar a solução, a gente vai ter que se deixar afetar. A gente, mas eu não gosto, né? De forma geral, claro, a gente não gosta de ficar suscetível, ficar frágil, ficar à flor da pele, né? É muito mais fácil lidar com isso tudo de forma racionalizante. Mas de forma racionalizante, a gente não está chegando lá. Não, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? E quando a gente pensa assim, uma boa nação para se viver, agora está muito claro isso. Não é a que tem mais dinheiro, não é a que tem mais desenvolvimento tecnológico, é a que mais cuida. Sim. E dentro daquela perspectiva que você tem sobre a gente lidar com as preocupações, se está tudo tão angustiante e a nossa impotência está tão grande, cuidar um pouquinho também é um calmante, né? Sim, também é uma forma da gente pensar, alguma coisa eu faço por alguém. É ativo, né? É e a ativo. gente se acalmar. Exato. Agora me acalmou muito também, por isso eu agradeço demais essa sua reflexão, porque me acalma muito também você falar do período de gestação, para a gente poder se preparar, porque eu fico muito ansiosa às vezes, querendo soluções imediatas para um mundo melhor, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai olhar para o fragilizado ali, como é que a gente vai ser mais solidário. E essa sua metáfora de nos dar o tempo da gestação me acalmou também muito. Eu agradeço, porque realmente a gente tem que ter o direito, né, de refletir sobre isso e saber como é que a gente vai lidar com isso tudo. Imagina uma grávida, né? A gente que já passou pela gestação, né? Chega uma grávida novata de primeira viagem perto da gente e fala, nossa, mas eu tô sentindo muito mal, eu tô dormindo mal, eu tô tendo pesadelo, eu tô com dor nas costas, eu tô enjoada, eu tô... aquilo tudo que a gente sente, assim, aquela convulsão, aquele regime de exceção na nossa vida, e a gente diz para ela assim, isso vai passar, né? Isso vai passar. Parte do processo. E isso te prepara para o processo de cuidar, né? Você tá se adaptando para se identificar com o bebê, né? Para ficar tão frágil quanto ele, tão cheia de necessidade quanto ele, né? Você está sendo preparada para isso. Então, se a gente puder pensar, nossa, mas esse mundo está tão louco, né? Assim, está tão angustiante tudo que a gente está vivendo, né? Esse crescimento dos ódios de todo tipo, os ódios raciais, xenofobia, falo, mas não é possível isso, assim. Mas quem sabe isso tudo também não vai sensibilizar a gente para o cuidado, né? Sim. E quando isso tudo, como é uma gestação que vai passar, eu também acredito que essa pandemia vai passar. Né? A gente não sabe quantos meses essa gestação vai durar, mas ela vai passar. E nesse período de preparação que a gente está tendo, que a gente vai ter, quais são os cuidados que você acha que a gente pode ter para quando isso acontecer? Eu acho que se a gente está falando de se preparar para compreender a experiência do outro, o primeiro cuidado é o de escutar, né? Tem tanto barulho aí fora, né? E interessante que essa coisa da pandemia, né? Como a gente não está podendo fazer tanta coisa que a gente fazia, parece que o que a gente mais faz é produzir informação, né? Produzir fala, produzir conteúdo, né? Tem tanto barulho e tão pouco escuta, né? Então, acho que o caminho do cuidado é ouvir. É assim que a gente se prepara para cuidar, porque às vezes o que a pessoa precisa não é o que a gente acha ou supõe que ela precisa. Maravilhoso. Eu estou bem disposta a gestar aí e chegar nesse ponto de desenvolver isso dentro da gente e ficar cada vez mais atenta, igual você diz, para o escutar, né? Porque a gente fica querendo muito falar, mas... Você falou uma palavra super importante, eu estou muito disposta. É isso da gente se dispor, né? Se deixar afetar, se deixar comover, né? A gente se sentir parte
falar isso tem a ver comigo, né? Uhum. E não pode ser só um discurso, agora um discurso que até é de marketing empresarial, né? Solidário, colaborativo, não pode ser um discurso. Não pode ser. Tem que me incluir, né, emocionalmente. É uma palavra que está sendo usada na comunicação moderna, assim, tem que ter engajamento emocional, né? Tem que ser com o coração. Tem. Né? Vamos que vamos. Isso. Nossa, muito obrigada por essa reflexão maravilhosa. Eu acho muito inspirador tudo isso que você falou. Eu vou levar isso para frente. Espero que muita gente que esteja aqui escutando também leve isso para frente, porque depende de cada um, né, da gente se tornar algo melhor. É a partir de cada um. Então, muito obrigada, Érica. Tudo de bom. Para você também. Um beijo. E até a próxima. Então, essa foi a minha conversa com a Érica Toledo, que eu sou super fã. Aliás, eu recomendo muito o livro dela, O Sanguínea. Ele acaba de ser nomeado para o Prêmio Jabuti de Literatura, na categoria Crônica. Para quem quiser comprar o livro, tá no site dela, que é o ericatoledo.com.br. Eu também vou deixar essas informações na descrição do podcast. Depois dessas palavras e o uso dessa metáfora da gravidez, da gestação, para nos fazer enxergar o processo que a gente está vivendo como uma preparação para o que vai nascer. Isso nos dá um tempo para pensar, porque uma hora tudo vai passar. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas como toda gestação, uma hora vai nascer. E é aí que entra o cuidado que uma mãe tem com o seu bebê. Nós vamos ter que aprender a cuidar do mundo como se fosse nosso. E como a Érica falou, um ótimo começo é a partir do escutar, do ouvir, porque é assim que a gente começa a poder ajudar. Este foi mais um episódio do Bate-Papo, que contou com a participação especial da Érica Toledo. Mais uma vez, muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado e que a gente consiga pensar nesse mundo grávido, muito inspirador, e quem sabe a gente consiga gerar algo novo que vai nascer. Eu desejo para você uma boa semana, que a gente se encontre na próxima segunda-feira. Até lá, fica bem e te cuida.